Essa reportagem irá mostrar versões sem fim que encontramos em um só parque, o Ibirapuera. Sua história começa anos antes da sua inauguração, quando ainda era uma área de várzea cheia de alagamentos. Manuel Lopes de Oliveira, um funcionário da prefeitura da década de 1920, começou a plantar árvores na região, especialmente eucaliptos australianos. Os bambuzais daqui também são muito conhecidos pela sua beleza e estão espalhados por todo o território. O administrador e diretor do parque, Heraldo Guiaro, nos conta mais sobre essa história. O Ibirapuera nasce em 1954, né? É inaugurado em agosto de 1954, em comemoração ao 4º da cidade de São Paulo. Era uma área, o próprio nome diz, né, Ibirapuera, ou seja, árvore podre, no sentido de que era uma terra, enfim, uma área de alagamento. Nos 65 anos nós tivemos uma série de programações, efetivamente, foram feitas algumas projeções na OCA, falando um pouco sobre a questão do patrimônio histórico da cidade de São Paulo e do Ibirapuera, uma série de parceiros que trouxeram música para o parque, enfim, foram uma série de atividades durante a semana, meditação, palestras, de uma maneira geral, que aconteceram nos 65 anos. O local conta com ciclovia, pistas de corrida, passeio e descanso, áreas abertas para shows e 3 lagos artificiais, que são interligados e ocupam 1,5 milhão de metros quadrados. Para quem gosta de outro tipo de atividade cultural, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo é uma ótima opção. O museu ficava localizado dentro do parque, mas em 2012 ganhou uma nova casa em frente. O MAC-USP foi fundado em 1963, quando a Universidade de São Paulo recebeu as obras que compõem o acervo do antigo MAN, mais a coleção do Titiro Matarazzo e da sua esposa Yolanda Penteado. Cerca de 1.600 obras, então, foram doadas à USP com a condição de que a USP fundasse um museu, e foi o que ela fez em 8 de abril de 1963. O objetivo dessa doação para uma universidade pública era que, dessa forma, os pesquisadores, os estudantes e o público em geral poderia ter mais acesso às obras do que se elas estivessem na mão de particulares. Foi assim que a USP aceitou essas obras e, a partir de então, realizou diversas exposições, diversas atividades. Essas atividades fizeram com que o acervo inicial de cerca de 1.600 obras, através de doações de artistas, doações de colecionadores, galerias e da iniciativa privada em geral, chegasse a hoje a um número acima de 10.000 obras que pertencem ao acervo do museu. O MAC busca que um público cada vez maior possa frequentar os seus espaços. O museu funciona de forma gratuita para o público, de terça a domingo, das 10 às 21 horas, de maneira que a gente acredita poder contribuir para que um público que normalmente está afastado dessa questão dos museus e das artes possa, sem pagar nada, frequentar as exposições e assim adquirir conhecimento ou mesmo por lazer, usufruir, entendeu, daquilo que é um patrimônio público. As exposições do museu, elas têm uma preocupação, em primeiro lugar, como é um museu universitário, os curadores do museu são docentes da universidade. Então, em geral, as exposições são exposições que demandam uma pesquisa acadêmica por trás. Então, o museu procura fazer exposições que são resultados de pesquisa, mas também fazer exposições de artistas que estão produzindo no momento e que dialogam, de certa forma, com o que o museu já tem em seu acervo. Conforme nos aprofundamos pelo local, encontramos diversos tipos de atividades. O Museu Afro-Brasileiro possui vários tipos de trabalhos em seu acervo. Todas as produções são de artistas negros do Brasil. O Museu Afro-Brasil existe desde outubro de 2004, então em 2019, em outubro, está fazendo 15 anos. Ele surge a partir de uma coleção do artista e gestor Emanuel Araújo, que desde os anos 60, 70 vem produzindo enquanto artista e também fomentando as artes negras aqui no Brasil. O museu tem aproximadamente 7.000 peças, entre esculturas, pinturas, fotografias, documentos, e são produções de artistas negros do Brasil, do continente africano. Nós pensamos a acessibilidade nesse museu de uma forma mais ampla, tanto que tem um programa aqui interno chamado Singular Plural, que vai focar nas várias acessibilidades, entendidas desde
grupos com deficiência intelectual, grupos para cegos, grupos de pessoas com mobilidade reduzida. São 3 andares de visitação, sendo que o subsolo ele está passando por uma reforma, mas ele é de um espaço de exposição. O primeiro andar ele é todo de exposições temporárias e o segundo andar ele é do acervo de longa duração, que é dividido em 6 núcleos temáticos, que vai desde África, diversidade e permanência, religiosidades afro-brasileiras, história e memória, trabalho e escravidão. O custo de entrada é R$6. Aos sábados tem a gratuidade para todos os visitantes. Hoje aprendemos que podemos dar mais significado ao nome do Ibirapuera. O ponto turístico é sinônimo de arte, cultura, lazer e história, que há 65 anos vem fazendo a alegria de milhares de paulistas. 65 anos de um parque que eu acho que vai continuar ad eterno, né? Ou seja, para todo o futuro. É um parque muito amado, muito querido, né? E que, para além do espaço expresso que a gente vê aqui, ele mora dentro das pessoas. Um parque público, gratuito e importante para a cidade de São Paulo. O Parque Ibirapuera é da cidade de São Paulo, o povo da cidade de São Paulo precisa saber que pode frequentar o Parque do Ibirapuera. Que esse espaço seja cada vez mais democrático, que as pessoas possam ter acesso, possam visitar. Parabéns pelos seus 65 anos, que venham muitos e muitos mais anos de vida. Parabéns, Ibirapuera. Parabéns, Ibira. Eu desejo, acho que de todos os visitantes do parque, parabéns, Ibira.